O Dalai Lama diz que o budismo é uma ciência da mente. Dzongsa Tyense Rinpoche diz que a gente tem que se cuidar com esses budistas que abanam o rabinho, né, como um cachorrinho todo feliz, para a ciência. Há algum tipo de nuance nesse tipo de pensamento? O que anda sendo publicado sobre meditação e ciência? E como é que as pessoas caem nesse papo? Então, uma coisa é a ciência no seu estado ideal, quando ela é bem feita e quando ela fica no seu escopo, né? Determinado pela sua metodologia e pela sua, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a ciência no mundo real, como ela age, como ela publica, como ela é influenciável por interesses econômicos, por vieses e assim por diante, né? Então, todo mundo, eu acho, modernamente falando, todo mundo que pensa, né, claro, confia na ciência, acha a ciência uma coisa boa e sabe dos problemas da ciência, né? Sabe, por exemplo, o pensamento racional, né, a, a ordem, a estruturação. O iluminismo poderia ser considerado bem sucedido até a Segunda Guerra Mundial, porque, né, os nazistas, não é que eles fizessem boa ciência, mas eles pretendiam estar fazendo ciência. E não é que eles, né, não fossem seres racionais, eles racionalizavam a morte em massa, né? Racionalizavam, não só explicavam, racionalizavam no sentido de transformavam aquilo numa atividade industrial, né? É, era uma revolução industrial do genocídio, né? Então, a apropriação dos valores científicos e dos valores do pensamento racional em si por regimes totalitários, pelo pensamento problemático, né, de todas as formas, isso já aconteceu, isso já se mostrou. Nós já depois também nós temos essa atividade no fim da guerra, né, da energia atômica, jogar 2 bombas sobre o Japão para evitar evitar mais mortes, segundo os americanos, né? Porque se a gente fosse invadir, ia morrer tanto americano, ia morrer tanto japonês. Então a gente matou aqueles ali dentro, né? Já fez um experimento assim para ver como é que as pessoas ficam no meio daquela radiação toda, né? Então, as atrocidades. Ah, mas o cientista vai dizer assim, né, os cientistas que trabalhavam no projeto Manhattan, eles eles consideravam estar fazendo um trabalho muito benévolo para a humanidade, né? Quando eles perceberam que eles não tinham direito de deliberação sobre o que eles estavam fazendo, embora eles estivessem refletindo e fazendo aquilo acontecer, eles eram subalternos do braço militar que estava comandando eles. Então, eles iam matar, quisessem ou não quisessem. Eles não tiveram voz para não jogar a bomba sobre Hiroshima. Então, o cientista pode ser muito bonzinho, mas a ciência estava fora das mãos do cientista, né? E, claro, né? Tantas coisas boas que a ciência nos dá, e etc. Tantos problemas que ela nos causa. É um pensamento que tem uma nuance, né? Não adianta, hoje em dia, a gente querer dizer assim, o problema é a pessoa ser o fanboy, né? Então a pessoa, eu me incluo aqui, nós somos fanboys da ciência. Fanboy é aquela pessoa que ela justamente, ela é fã do pensamento crítico, ela é fã da objetividade, mas ela não age com pensamento crítico e ela não é objetiva. E a gente pode, né, agora mesmo eu enviei um artigo para uma amiga que tem um filho autista e eu enviei o artigo super feliz, assim, olha só, né, eu tinha lido só onde tinha sido publicado o artigo e a URL, né? E como era sobre microbioma, né, que é essa questão dos micro-organismos que estão na fauna intestinal da pessoa, assim, e ligado à saúde mental, eu sempre sou interessado nisso, eu acho que isso tem uma relação mesmo, né?
Então era uma relação lá, depois de 2 anos de uso de um probiótico lá, tinha melhorado as questões do autismo, etc. Então mandei super feliz, isso é só um artigo respeitável. Mas daí não deu 5 minutos, eu fui realmente olhar o que eu estava mandando e tinha uma discussão lá das pessoas dizendo, não, mas a pessoa que publicou esse artigo, ela participa de uma fabricante de probiótico, né? A pesquisa não tem controle, a pesquisa não é com dupla ocultação, né? Double blind. A pesquisa não tem todos os fatores que... E ela foi publicada, tá nessa URL aí, mas na verdade ela foi publicada naquele outro paper lá. Aquele outro paper não é confiável. Aquele outro jornal aquele científico não é confiável. Então já apaguei o comentário assim, no WhatsApp antes da pessoa ver o artigo, porque eu mesmo, né, eu estava pensando em fazer esse vídeo hoje isso aconteceu comigo. Então, crianças, né, o que se vê de budista deslumbrado com os resultados sobre meditação, assim, chega a doer no coração, as pessoas entregarem uma tradição, o colonialismo não é feito assim, o branco contra o marrom. O colonialismo é a ideia hegemônica contra as ideias que não são hegemônicas, né? Então está sendo cooptado a tradição budista milenar por visões de ciência que nem sempre são qualificadas, né? O budismo é uma ciência da mente? O budismo, se a gente olhar o que é pramana, se a gente olhar o que é conhecimento no budismo, a epistemologia, o budismo tem objetividade, o budismo tem replicabilidade, o budismo tem características de ciência no que ele está fazendo, né? Agora, quando a gente fala isso, a gente não está também participando da glorificação, né, de ser fanboy da ciência, assim, da glorificação, né, desmerecida da ciência, que é uma coisa, no fundo, neutra, ou deveria ser neutra, pelo menos, né? É óbvio, né? Hoje em dia a gente é educado, né? Tá na faculdade, a gente não quer estar do lado dos terraplanistas, né? Não, isso não, a gente não quer, né? A gente não quer estar com essa gente, né? Com esse pessoal de teoria da conspiração. A gente não quer estar com o pessoal que é contra a vacinação, né? A gente não quer estar assim, operando contra... a favor do criacionismo contra a evolução das espécies, né? Adaptação, processos adaptativos de evolução e assim por diante. Não, né? A gente é educado, a gente não é... Então, quando uma religião, né, o budismo tem um aspecto religioso, quando uma religião começa a criticar a ciência, qual é o exemplo que a gente tem? O exemplo que a gente tem é desses absurdos, né? Terraplanismo, antivacinação, contra a teoria da evolução do Darwin, né? Criacionismo, a favor do criacionismo. Então, né, quando a gente está operando dentro dessa dicotomia cristã, né, que é um problema dos evangélicos, um problema dos cristãos, um problema do, sei lá, pessoas de internet que não tem um parafuso meio solto, assim, terraplanista, né? Então, quando a gente está operando dentro dessa... Aí, claro que a gente quer que o nosso querido budismo esteja do lado da objetividade, esteja do lado, né, da visão mais iluminada na sociedade, né? Iluminada pelo iluminismo, né? Essa visão objetiva, essa visão multicultural, essa visão né, que não é obscurantista, né? Então a gente tem essa dicotomia, mas o pensamento tem mais nuance do que isso, né? O, a relação do budismo com as suas distorções, com as distorções e com essa ideia do Buda científico, isso faz parte do processo colonialista. Isso tem a ver com essa usurpação do budismo pelo pensamento hegemônico, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Dentre os exemplos mais extremos que a gente vê nisso, tem muita pesquisa boa feita com o budismo, né? Mas tem pesquisas horríveis. E tem ideias que surgem na internet que a gente nem sabe se são pesquisas ou de onde que veio e que ligam ideias científicas com meditação e que são absolutamente absurdas. Alguns anos atrás, por exemplo,
alguma pessoa teve um AVC e ela descreveu o AVC dela como uma experiência de iluminação. Ah, então o Buda teve um AVC, por isso que tem uma explicação causal para a iluminação, né? Essa explicação causal tem a ver com uma questão que com dano cerebral. Pode uma coisa dessas? Pode ter isso sido levantado? E eu estava ainda no Facebook nessa época, eu via pessoas interessadas no budismo felizes postando esse tipo de coisa. Isso não pode. Isso daí é uma degradação do ensinamento, uma degradação da ciência também, porque não tem nada de científico nisso, né? Onde que a iluminação pode ser mensurada, né? Pode ser mensurada e pode ser e tá ligada a um dano cerebral. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Mas, né, se a pessoa quer chamar de iluminação a experiência de AVC dela, por qualquer motivo psicológico são ou insão, tudo bem, mas não meta o budismo nisso, né? Não é o que o budismo chama de iluminação. Daí, recentemente, o que inspirou esse vídeo foi a pergunta de uma praticante de Portugal, que ela viu as pessoas postando sobre um artigo que saiu na Lion's Roar. Aí aqui a gente tem que fazer um parênteses, que essas revistas de budismo também são um problema, né? Mesmo a Lion's Roar, que é publicada pela Shambhala e que é a melhor delas, a Lion's Roar, o jornalismo e o budismo também têm um enfrentamento, assim. Então, por exemplo, a Tricycle, que é uma revista bem antiga de budismo que tem nos Estados Unidos, ela se torna um veículo de fofoca, um veículo de polêmica, controvérsia. Então, ela não está muito preocupada em expor o Dharma, ela está preocupada em fofoca do Dharma, né? É uma revista de fofoca. A Lions Roar não chega a ser uma revista de fofoca, mas ela publicou esse artigo sobre um experimento de psicologia sobre vacuidade, sobre meditação na vacuidade. Como a meditação na vacuidade é melhor que a meditação mindfulness, produz mais benefícios que a meditação mindfulness. Então, provavelmente, né, assim, na minha cabeça crítica, né, eu já penso assim, o mindfulness já está meio cansado, né? Então eles estão fazendo um rebranding agora, assim, do mindfulness como meditação na vacuidade, né? Porque se a gente já pegou o mindfulness do budismo e já está vendendo aqui e lucrando alguma coisa, daí a gente pode lançar um outro produto agora aqui, Extra Plus, que é a meditação em vacuidade, né? Então a meditação em vacuidade agora a gente vai, né, usurpar isso aí do budismo também, e daí a gente vai vender aqui. Porque, né, a psicologia está em crise, né? A psicologia não consegue oferecer tanto benefício quanto se esperava que ela pudesse oferecer. E ela tem problemas como protociência, né, como ciência e informação. Então, por exemplo, das notícias sobre psicologia que tem nos últimos anos, a principal delas é que dos estudos mais badalados da psicologia nos últimos 50 anos, menos da metade conseguem ser replicados. Então, que tipo de ciência é essa que não consegue replicar metade mais da metade dos experimentos que ela elaborou e que são o arcabouço no qual ela é baseada hoje em dia? Pelo menos a psicologia, porque a psicologia tem um aspecto menos científico, ligado lá à psicanálise, ligado a outras, a filosofia, a fenomenologia e assim por diante. E tem uma psicologia que tenta ser mais científica, que é a psicologia cognitivo-comportamental, né? E essa psicologia que tem que usa uma epistemologia baseada em estatística, que já é uma coisa meio, né, mais ou menos, e que está com esse problema grave de replicabilidade nos seus estudos, ela parece funcionar bem com alguns problemas muito específicos que as pessoas têm, com outras coisas parece não funcionar muito bem. E, né, com boas ou más motivações tem essa apropriação cultural do ensinamento budista, né? Então, essa é uma coisa que tem, né? Então, quando ela é bem feita, assim, quando o estudo é bem feito, seja na área da saúde, psiquiatria e assim por diante, seja na área de neurologia, seja na área da psicologia comportamental, cognitivo-comportamental mesmo, a gente pode dizer que isso tem um valor, né? Não tem o valor todo que esses budistas que sacodem rabinho para a ciência acham que deve ter, né? Porque o budismo
tá se sustentando aí há mais tempo do que essas ciências existem, né? E está se sustentando positivamente, está transformando culturas, é uma força civilizatória, né? Às vezes a gente pensa, o budismo é uma ciência, o budismo é uma filosofia, o budismo é uma religião, ele tem aspectos dessas três áreas, né? Mas ele é maior do que isso, é mais antigo do que isso, é uma coisa muito mais vasta, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Aí a gente pega esse estudo, o budista lê assim, Lyle Rohr publicou o estudo, né, sobre vacuidade, meditação na vacuidade, como sendo melhor do que meditação mindfulness. Melhor no sentido de reduzir mais as emoções perturbadoras. Puxa, que legal, tem uma coisa objetiva aqui, né? Aí a pessoa que me mandou o artigo disse, mas peraí, como é que eles estão medindo vacuidade? Como é que eles estão medindo emoção perturbadora? A gente tem umas respostas para isso. Então esse estudo, né, normalmente o que se procura, daí a gente olha na Lions Roar e tem um link para uma matéria sobre o estudo, né? Então a gente vai lá olhar, aí o estudo está num paywall, né? O estudo a gente não consegue ter o acesso direto. Claro, a gente conhece um site russo, assim, já está lá no site russo a pirataria do estudo. Tipo, pegou lá, olhou o estudo, aí, né, como eu caí no estudo agora mesmo do microbioma com relação ao autismo, eu fui examinar o estudo, né? Não é assim, qualquer estudo vale. Então eu comecei olhando o estudo um pouco, né, as duas perguntas assim, como é que eles avaliaram o que era vacuidade e como é que eles avaliaram o que era reduzir emoções perturbadoras. Porque consciência a gente tem que pensar como cientista, não adianta pensar como fanboy. Então se a pessoa quer olhar a relação da ciência com o budismo, a pessoa tem que ser mais esperta do que simplesmente olhar um artigo e replicar no Face e achar que está ajudando o budismo, porque olha só, mais uma comprovação científica do... Não é bem assim. Esse estudo, por exemplo, qual era o critério de vacuidade deles? Bom, o critério de vacuidade deles era bem furado, ao ponto deles não dizerem qual era o critério deles. Eles simplesmente disseram assim, a gente pegou umas pessoas budistas que praticam há mais de 25 anos, selecionou eles, a gente teve um critério, mas o critério não está no estudo, o critério não está explicado no estudo, não tem um adendo, não tem um apêndice. Eles falaram assim, a gente teve um critério para escolher essas pessoas, mas esse critério subjetivo nosso aqui E um dado interessante ali que tem é que eles pegaram, claro, né, fizeram um estudo multitradições, assim, eles não foram sectários, né? Então eles pegaram o Theravada, pegaram o budismo tibetano, pegaram várias formas de budismo japonês, diversificaram, eram 25, né? A amostragem muito pequena, 25 meditantes fazendo mindfulness e meditação em vacuidade para ver qual é a melhor, né? 25 pessoas que tinham 25 anos de prática, cada uma delas. E 8 de cada dessas três tradições. 8 do Theravada, 8 do budismo tibetano e 8 do budismo japonês, nas suas várias formas. O budismo japonês é uma diversidade muito grande, né? Agora eu pergunto assim, o Theravada tem meditação em vacuidade? O Theravada mal tem a palavra vacuidade. O Theravada fala em ausência do eu. A ausência do eu e vacuidade não é a mesma coisa. Então o estudo não parece ter muito conhecimento do budismo, assim. Se você quer fazer um estudo sobre meditação em vacuidade, ele tem que pegar mahāyanistas. Mahāyanistas falam em vacuidade. Se eles querem fazer um estudo em ausência do eu, aí eles poderiam fazer um estudo em várias tradições budistas. Mas os dois conceitos não são o mesmo. Então a gente fica pensando o que esse pesquisador considera o que seja vacuidade. Na verdade, na maioria dos estudos de psicologia, eles têm, eu digo um problema, mas eles têm uma abordagem semântica. Da forma como as pessoas usam essa palavra é como a gente usa a palavra. Então, se a gente pega 25 praticantes antigos, eles estão falando da vacuidade desse jeito, 25 anos de prática não é tanto assim no budismo. Tem muita gente com 25 anos de prática que não sabe nada de budismo. É assim que a gente vai falar da vacuidade. Não vai pegar uma fonte confiável, um professor, não, a gente vai... a boca do povo. A boca do povo determina o que é a terminologia. Então a vacuidade que eles estão estudando é a vacuidade que o praticante Theravada, que não entende muito do Theravada, está falando. Basicamente foi essa a primeira coisa que me saltou aos olhos, né? Depois,
Aí o estudo diz, nós somos um estudo controlado. Ah, puxa vida, né? O estudo tem que ser controlado, né? Tem que ter um grupo de controle fazendo. Então, se a gente quer examinar se uma coisa é melhor que a outra, tem que ter um grupo fazendo uma coisa e um outro grupo fazendo a outra coisa. E a gente vê, né? Tem um grupo fazendo. Na verdade, teria que ter também um estudo às cegas, né? Mas não tem. Não, o estudo pode ser ocultado para o participante, né? O participante não sabe se ele está tomando um remédio ou placebo, né? E também pode ser ocultado do pesquisador, para não ter o viés do pesquisador. Então o pesquisador não sabe se está dando o placebo ou se está dando o remédio. Claro, quando a gente está falando de instrução de meditação, não tem como fazer ser cego, porque o praticante tem que saber que está fazendo mindfulness, ele tem que saber que está fazendo. Então a gente tem um problema epistemológico básico com relação à pesquisa em meditação com relação a isso. Não é possível fazer o estudo às cegas, muito menos duplamente às cegas. A duplamente às cegas até seria possível se o praticante não informasse para o pesquisador que prática ele estava fazendo, né? Só no fim do estudo revelado, daí faz porque enquanto a pessoa está sendo entrevistada, ela não sabe, mas nem isso. Então, a pessoa está sendo entrevistada, o pesquisador sabe se a pessoa tá fazendo, fazia isso ou fazia aquilo. Aí, né, não tem o controle que eles tinham, o controle é fazer a meditação de mindfulness. Ou seja, cada um deles fazia a vacuidade, que é o que eles já faziam, daí eles controlavam fazendo também a mindfulness para ver o contraste entre uma coisa e outra. Agora eu te pergunto, um praticante budista com 25 anos de experiência, que pode não saber muito de budismo, mas ele já tem um certo orgulho do que ele está fazendo. Ele está fazendo isso há 25 anos, né? Aí tu ensina, um psicólogo vem, ensina uma prática para ele fazer, e depois ele vai avaliar qual das duas ele gostou mais. Eu acho que ele vai gostar mais da prática que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo é a prática, né? Bom, como é que é avaliado, né? Porque tem uma conversa, né? Então eles fazem uma análise subjetiva do que, como é que a pessoa sente com relação a essa meditação e com relação àquela meditação, né? A avaliação ela é feita com base em psicologia em cognitivo-comportamental, é sempre escalas. As escalas são testes que nem esse do BuzzFeed, né? Mas elas têm um grau de qualificação estatístico, né? Então, quando ela fecha com outra escala com fim semelhante, quando matematicamente as duas fecham muito bem, elas dizem que elas coincidem, né? Provavelmente ela é mais confiável, né? Então faz várias perguntas assim, e você concorda muito, não discorda muito. Tem vários tipos de testes. Então eles aplicaram 5 testes para saber se tinha diminuído as emoções perturbadoras. Eu não sei se ele usa as emoções ruins, né? Se diminuiu as emoções ruins ou se, né, para medir a pessoa, né? Esse teste ele tem algum grau de objetividade, né? Porém, a gente tem que lembrar que a psicologia está com uma crise epistemológica, eles não conseguem duplicar os testes, os experimentos deles, né? Então, talvez não seja exatamente muito acertado essa questão do teste da Contigo, assim, né? O teste da Contigo, para quem está fazendo, para quem trabalha com psicologia, aquilo ali é vendido como bom, é o único jeito que a gente tem para fazer ciência com esse negócio aqui. Tem uma ou outra alternativa a isso, mas se a gente quer fazer ciência, botar estatística no meio desse negócio aqui, a gente tem que fazer esses testes. Então, vamos dizer assim que quem está trabalhando com isso não discute muito com isso. Não está a fim de ir contra o status quo. Eu vejo pessoas que estudam psicologia que estão em crise com o que estão fazendo em termos de estatística, com o que estão fazendo em termos de testes, mas se quer fazer ciência tem que ir por esse lado. Então, eu não sei. Agora, um dado muito importante que tem a ver com essa questão semântica aí, é que o artigo da Lions Roar fala mais ou menos em emoções perturbadoras. Então, diminuiu mais, meditar em vacuidade diminuiu mais as emoções perturbadoras que mindfulness. Agora, klesha, emoção aflitiva, aflição mental, no budismo tem uma definição técnica que não existe na psicologia. Então, as escalas, os testes que foram aplicados nessas pessoas que estão fazendo meditação, esses dois tipos de meditação e vendo qual das duas produz esse ou aquele efeito, eles não estão medindo os kleshas.
Eles estão medindo se a pessoa teve emoções, eu não sei a definição psicológica, mas é mais ou menos emoções ruins. Se a pessoa teve mais emoções ruins ou menos emoções ruins. No budismo, a definição de emoção perturbadora do budismo não está nas escalas da psicologia. Não foi ainda essa parte ainda não foi apropriada, né? Então eles não têm como medir isso. Então a gente tem problema. Definição de vacuidade, o que essas pessoas realmente estão praticando. Problema com controle, problema com exame às cegas. A gente tem uma questão epistemológica na teoria cognitivo-comportamental de base, que tem algum problema de replicabilidade. Na ciência como um todo está com problema. Daí nós temos todos esses problemas específicos desse estudo. E daí, bom, para cereja no bolo, né, a gente vai olhar o que é essa Explorer? Porque olhei, parece um nome bonito de um artigo científico de psicologia, né? Basicamente, se você olhar na Wikipedia lá, é uma revista de pseudociência. Então, é um estudo sem valor publicado num periódico sem valor, que foi replicado por uma revista de fofoca, a melhor de todas no budismo, e daí as pessoas, os fanboys da ciência, os budistas que querem justificar a ciência com essa atitude colonialista, eles pegaram, ficam duplicando isso na internet. Então estão dizendo, vacuidade. E olha o problema disso, por quê? Porque quando a gente fala em mindfulness, esse termo já tem um problema, né? Mas a gente está falando de meditações possíveis de uma pessoa fazer sem muita experiência. Então a pessoa começa fazendo meditação mindfulness. Para chegar depois, é uma meditação preliminar para depois chegar. Faz shamatha. Shamatha que tem foco em mindfulness. O mindfulness não vai ser abandonado, porque o mindfulness é uma qualidade da mente que é treinada, né? Mas, então, vamos falar em shamatha. A pessoa faz shamatha porque é o que é acessível para ela fazer quando ela começa a meditar. Ela não vai fazer meditação em vacuidade porque ela não entende o que é vacuidade. Ela precisa entender um pouco o que é vacuidade para depois, e ter estabilidade mental gerada pela shamatha, para fazer prática de vacuidade. Agora, se você já está vendendo assim, vacuidade é melhor. Vacuidade, óbvio, o Dharma diz isso. Ninguém nunca disse que meditar em vacuidade era pior do que shamatha. Claro que meditar em vacuidade é superior. Vai produzir iluminação, vai produzir realizações espirituais. Shamatha vai produzir outros tipos menores de realização espiritual. Isso está descrito no budismo. Então, mas daí a pessoa lê aquilo e fala, eu não quero mais fazer shamatha, né? Abandona preliminar. Como já tem um monte de gente abandonando preliminar no budismo, então, por que eu vou praticar essa coisa aqui que não reduz as minhas emoções perturbadoras? Eu vou praticar aquela outra coisa que reduz melhor as minhas emoções perturbadoras. Como se fossem dois produtos, né? Então, é vendido assim. Por quê? Porque todas as tradições budistas praticam também essa outra forma de meditação que é a vacuidade, mas não é verdade. Não é verdade. Vocês podem ter alguma noção, o uso da palavra vacuidade, mas a palavra vacuidade ela é específica da tradição Mahayana e a meditação em vacuidade é uma coisa, por exemplo, no Vajrayana, se você não tem isso, você não consegue fazer visualização de deidade, né? Então, a própria prática de vacuidade é uma preliminar para a prática de visualização, né? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre budismo e ciência, né? Tem coisa boa para falar, tem bastante coisa ruim para falar. Tem relação, o budismo tem pramana, né? Tem uma tentativa, uma ideia de epistemologia, uma ideia de ciência. Isso existe na tradição budista, existia no hinduísmo também, porque antes dessa separação moderna com Galileu, esses yogis da criação de Deus, porque a ciência vem do teísmo, né? Ela vem da noção de que a gente vai entender a matemática da mente de Deus através do estudo da criação de Deus, né? Então, hoje em dia a gente abandonou a noção de Deus, mas a gente segue com essa... Se a gente só olhar uma série Cosmos da vida, a gente está buscando o sentido da vida no meio da observação das coisas externas, assim, sem olhar para a mente. Quando a gente olha para a gente, a gente está olhando para a mente reflexivamente com relação ao comportamento, por exemplo, na teoria comportamental. Então, a gente tem problemas de comportamento, lava a mão lá, não tem um toque, não sei o que. A gente usa certas transformações mentais para trabalhar com esse nosso problema, né, que
é um problema de psicologia, né? Que é um problema que tem a ver com um problema de psique, um problema de alma, um problema que tem a ver com nossas questões, né, pessoais. Isso não é, então, o Dharma é psicologia. Pô, né? Tem que entender o que é psique. Então, se a pessoa entende o que é psique, o budismo tem uma dimensão psicológica de melhorar a vida da pessoa. Isso é irrisório, é uma coisa que não é o ponto central de entender a natureza da realidade, né? Entender a natureza da realidade é mais próximo do que esses cientistas estão tentando fazer entendendo a realidade externa. Só que o budista ele não tem uma separação entre realidade externa e interna. Então, quando a gente fala mente, a gente não está falando de psique. Quando a gente fala de ciência, a gente não está falando de exame da realidade externa na criação para encontrar respostas sobre a mente de Deus ou sobre o sentido das coisas. Não, não tem noção de sentido, não tem noção de observar, né? Claro, hoje a gente vai dizer, o cientista não faz isso, o cientista tem essa questão da falseabilidade, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda. Então é outra coisa. Mas na prática, na mente do fanboy, é assim que ele vê a ciência. E é por isso que politicamente é interessante para o Dharma se associar à ciência, né? Então o Dalai Lama sabe disso. A gente não pode acusar negativamente o Dalai Lama de estar fazendo um trabalho que é o que ele tem que fazer, que é ser um porta-voz do budismo e ser um porta-voz político que lida com a ideia hegemônica na sociedade. Quem é que manda supostamente na sociedade é a ciência, né? Manda ideologicamente. Então, por isso que o budismo precisa dessa relação como uma coisa estratégica também. Agora, e o budismo, evidentemente, ele não tem que entrar numa questão como o cristianismo, algumas formas de cristianismo entram, de negar a ciência ou refutar certas ideias da ciência, ou ser anticriacionismo e ser terraplanista e assim por diante. Isso seria um absurdo. Então, o budismo tem que respeitar a ciência nesse sentido. Por outro lado, a prostração a gente faz para o Buda, a gente não faz a prostração para o Einstein. A prostração a gente não faz a prostração para o experimento, para o buraco negro. A gente não faz a gente faz a prostração para a mente do Buda. É ali que a gente toma refúgio, né? O Buda ele está além dessa questão da falseabilidade, ele está além dessa questão de ciência, né? O Buda científico é uma forma de colonialismo e é uma forma também, daí na melhor das hipóteses é como o Dalai Lama faz, é uma forma de lidar com a sociedade, de lidar com a política, né? Com a política humana, de entender quais são as motivações das pessoas, não frustrar ela, não frustrar o fanboy. Então a gente alimenta o fanboy, assim. Se o fanboy tem uma conexão com o Dharma, a gente vai lá e dá um pouquinho pro fanboy, né, da ciência. Mas já está na hora da gente abandonar essa atitude subserviente de abanar o rabinho para a ciência, assim, né? Então não é para negar, não é para ser contra a evolução, ser criacionista, essas ideias, isso é absurdo, isso é coisa, problema de cristão. A gente é a favor da ciência como pramana convencional, para estudar, como eu estava falando no outro vídeo, a carinha da cobra. Para estudar a carinha da cobra é importante. Eu vou fazer um vídeo sobre por que é importante estudar a carinha da cobra. Eu ainda vou fazer esse vídeo aí. Não é importante pro Dharma, mas é importante. O Dharma não deve ser contra isso. Então o Dharma aceita a ciência. E o Dharma está na posição de aceitar a ciência, muito mais do que a ciência de aceitar o Dharma. Para quem é budista, para quem toma refúgio no Dharma, né? Quem usa a cabeça, para quem usa inferência, para quem verificou empiricamente os ensinamentos do Buda, a gente não sabe curar um resfriado, a gente não sabe se o ovo faz bem ou mal para a saúde, se comer 2 ovos por dia é melhor do que comer um, ou é pior do que comer um, a gente não sabe dizer para essa pessoa, para aquela pessoa, a gente não sabe dizer de forma geral. A gente não tem certeza se o café é melhor ou pior. Está toda hora acontecendo da ciência se mostrar subserviente aos interesses, né? Então, quanto tempo demorou para o cigarro ser considerado ruim para a saúde? Quanto tempo as empresas de cigarro dominaram as pesquisas e compraram pesquisas e fizeram ficar em pé de igualdade ou botaram dúvida, né? Mercadores da dúvida, tem um documentário sobre isso, né? Então, por esses fatores, pelo fanboyismo, por todos os outros fatores,
precisa ter muita desconfiança com relação a esses estudos, né? Eles são positivos. Outro dia estava as pessoas se interessam pelo Dharma e dizem, não, olha só, os cientistas estão dizendo que o negócio de meditação realmente funciona, né? Olha para a cara da pessoa que meditou ali. Convive com ela um pouco. Verifica por si mesmo, não fica ouvindo só o que está numa pesquisa que pode ter problemas, como essa tem problemas. Como essa é uma pesquisa mal feita, que não é aceita pela ciência. Isso aqui, na verdade, essa pesquisa, isso daí não é só um problema para o budismo, isso é um problema para a ciência. Isso daí é a pseudociência. Então as pessoas tomam pseudociência por ciência e aí associam com o Dharma, como se fosse a mesma coisa numa outra pesquisa que tem qualidade. Então, que vamos cá entre nós falar, na psicologia não está muito bem de forma geral, né? Tem problemas de forma geral na psicologia. Então, tem um problema epistemológico, é uma proto-ciência, uma ciência que está se formando, já faz 200 anos, 150, 200 anos que tem essa ciência, não chegou ainda não é física, né? A ciência que a gente vê, assim como... E olha, a física está cheia de problemas também. A física não explica quase nada. A física... Na verdade, no fim das contas, a gente nem sabe se a ciência está aí para explicar alguma coisa mesmo, né? Então, tomar cuidado com esses artigos, assim. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jere ziwan te jinja so esa peka jaba du ten jo chi om so chi jamen che benya jana sawa kun chatu je o zeta ba men jo no to de ru ne jo ke sa so da tu ten jo chi me ko ne pya ma samba sa so na jon che se no pa e gar jo wan shu ke tu pe ko ko se je shin se sin da shin jo jing me tu jo tu pa nang wan cho to no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le ta tu ten jo chi pe me ja son pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lon je jo chi pe den jo wan ne jom bo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nang ko se jo sen ten jo do sun san je guru rin po shen do kun da de wa je bo ja pa che kun sa do da pa sa so de so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja guru pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho